Vamos estar falando então um pouquinho sobre os organofosforados, né, dentro da toxicologia. São os inseticidas também extremamente tóxicos, né, quando comparados também com os organoclorados. Podemos definir então podemos defini-los como sendo substâncias ou misturas, né, que introduzidas de forma deliberadamente, ou seja, de forma voluntária, ou, né, não intencional, né, com o objetivo de prevenir, intencional não, com o objetivo de prevenir, destruir ou repelir pragas, né? Esse seria o conceito de praguicidas. Os inseticidas organofosforados também podem ser chamados de biocidas, né? E o termo mais popular conhecido, né, é como agrotóxicos, que tem como função combater pragas, né, em diversas culturas e até mesmo prevenção de doenças endêmicas, né? Então, os praguicidas eles são divididos em inseticidas, herbicidas, rodenticidas para roedores, fungicidas, sarnicidas, moluscolocidas, larvicidas, pediculicidas para piolho e acaricida para no caso de ácaro. Esse é o conceito geral então de praguicidas. Especificamente os organofosforados, nós vamos ter os inseticidas os organoclorados, os botânicos seriam os piretróides, certo? E nós vamos ter aqui um grupamento extremamente tóxico, né, dos organofosforados. E aí nós vamos dar apenas dois exemplos, o paration e o malathion. Bom, o mecanismo dele, bem geral, ele tem como mecanismo de ação do organofosforado inibir uma enzima chamada acetilcolinesterase. Se inibe a acetilcolinesterase na fenda sináptica, vamos dizer assim, consequentemente aumenta a acetilcolina. E aí nós vamos ter os sinais colinérgicos, tanto no sistema nervoso autônomo, como no somático, como também no sistema nervoso central, porque a acetilcolina não vai ser degradada, eu vou ter o excesso dela na fenda sináptica, se ligando aos receptores nicotínicos e aos receptores muscarínicos. O primeiro organofosforado descoberto foi Lenang, da França, né? Ele que identificou o primeiro organofosforado. E depois, a partir da molécula, surgiram outros. Vamos citar alguns como paration, malathion, paraxon. Aí depois nós temos então também o clorpirofos e aí o sarinho tabu, que são gases que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial pela sua atividade neurotóxica. Então eles foram descobertos já em 1932, os seus efeitos deletérios, né? E depois da descoberta da sua toxicidade, nós temos aí quase 112 anos dessa utilização, inclusive utilizado na Segunda Guerra Mundial para matar, né? Matar pessoas nos campos de concentrações e nas trincheiras. Então, descobriu-se esses gases, né, neurotóxicos, principalmente o sarin e o tabum, e foram utilizados como arma química na Segunda Guerra Mundial. Se nós fizermos um paralelo histórico dos inseticidas organoclorados com os organofosforados, nós vamos observar então que os organofosforados foram descobertos em 1812, enquanto que os organoclorados em 1874. Os organofosforados descobriu-se a atividade tóxica dele em 1932, mais ou menos na mesma época do que os organoclorados, em 1940, diferença muito pouca. Em 1940 e 45 foi o período que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E nós observamos que os organofosforados na Segunda Guerra Mundial foi utilizado, né, com a finalidade de matar, tanto nos campos de concentrações como nas trincheiras. Enquanto que os organoclorados foram utilizados para combate de endemias, né, e também culturas, né, e agricultura, no controle de pragas.
se a gente observar então, tanto o organoclorado, nós tivemos a proibição nos Estados Unidos em 1970. Os organofosforados foi 10 anos antes, porque eles são, embora os organoclorados eles têm uma acumulação no meio ambiente, os organofosforados também têm essa acumulação, menor quantidade, mas tem, só que eles são mais neurotóxicos. E aqui no Brasil, ó, observe, 1970, 1960 o organofosforado, só foi parar a utilização dele em 1999 aqui no Brasil, a sua comercialização que foi proibida. Então, se a gente comparar com os Estados Unidos, foram 29 anos depois que foram proibir aqui no Brasil. E não ocorre acumulação, né, no sistema biológico, é diferente do organoclorado, que nós temos então ele indo para a água e aí para o lençol de água, e aí a contaminação dos plânctons, peixinho, peixão, homem, ou seja, interferência na cadeia alimentar. Os organofosforados não, eles não têm esse processo como os organos clorados. Se a gente observar então, os organos clorados ele tem acumulação, depois vem o organofosforado, carbamatos e piretroides, mas principalmente os organoclorados. Os organofosforados não têm esse processo tão intenso, tão intenso. A molécula é constituída, né, de um fosfato, uma dupla ligação e aí os seus respectivos radicais. Normalmente o radical nós vamos ter ou o oxigênio ou o enxofre, tá bem? E nos outros radicais são substituintes reativos. Então o principal aqui ou é o oxigênio, certo? Ou é um oxigênio na dupla ligação com fosfato ou é um enxofre. Então aí nós vamos a algum exemplo. Então nós vamos ter lá o fósforo com a ligação do oxigênio ou enxofre, certo? Surgindo então os diversos compostos com a substituição dos outros radicais. Mas o princípio básico é isso aqui: fósforo, oxigênio e enxofre. Tá lá, o oxigênio e o enxofre, certo? Na molécula, associado juntamente com o fósforo. Características físico-químicas, vamos dizer assim: é um líquido amarelo, cheiro desagradável, né? Odor característico de água, insolúvel na água, mas solúvel na maioria dos solventes orgânicos, extremamente apolar. Se apolar, ele é muito lipossolúvel. Foi utilizado como inseticida, né, e agentes de guerra. Sua ligação é irreversível na enzima, se não socorrer o paciente a tempo, o paciente morre, né, pela a sua síndrome colinérgica que normalmente ocasiona. Eles apresentam 4 classes, pode-se dizer: o ácido fosfórico, ou pirofosfórico, o tiofosforados, os clorofosforados e os fosforados que apresentam o flúor e a tripla ligação com o nitrogênio, que nós chamamos de cianeto, que deu então origem aos neurotóxicos. Então esses são os 4 grupos que nós temos então de organofosforados. Então nós temos lá o grupo 1, né, ácido fosfórico, né, básico, né, o fósforo com o oxigênio. O segundo grupo, tiofosfato, onde nós temos o enxofre participando da sua molécula. Depois nós temos os clorofosfatos, então nós temos a presença do cloro, né? Está lá o cloro, especificamente na sua molécula, está lá o cloro. E por último nós temos os ligados ao flúor, e quando nós temos o flúor, da origem ao sarinho, um exemplo, né, que é os neurotóxicos. Esses aqui foram utilizados como arma química na Segunda Guerra Mundial. Tá lá, né? Tem o flúor ou a tripla ligação, né? O componente básico nós já sabemos, né? É o fósforo ligado ao oxigênio ou enxofre. E aí, quando adiciona o flúor em um dos seus radicais, dá o sarim. E quando adiciona a tripla ligação com o nitrogênio, o tabu, que são gases o quê? Neurotóxicos. Certo? Tiofosfato, né? Vamos lá. Tiofosfato, eles precisam ser biotransformados, ou seja, serem metabolizados, e aí sim o seu metabólico é ativo, tá bem? Essa
esse processo ocorre uma reação chamada de desulfuração oxidativa, e aí a formação, né, de parachon, ele se torna paraxon, né, com a adição da fosforilação oxidativa. Isso tudo catalisado por citocromo P450. Aqui fica melhor explicando, né? Então, o metabólito dele que é ativo, então ele se administra lá, ele se intoxica com o organofosforado, especificamente o tiofosforado, porque tem um enxofre, certo? Ele sofre o metabolismo e um desses processos aqui nós temos a desulfuração, ou seja, retirada do enxofre e adição do oxigênio. E quando eu adiciono oxigênio de parachon, ele se transforma em oxigênio, paraxon. E esse processo chama-se desulfuração oxidativa, ou seja, dá origem a um metabólito extremamente o quê? Extremamente tóxico. Extremamente tóxico. E aí, o metabólito se liga com maior afinidade à enzima acetilcolinesterase. Nós temos então depois o que tem elevada neurotoxicidade, que são os cianetos e o associado com o flúor, ou seja, na sua molécula básica, além do oxigênio e enxofre, adiciona-se o flúor. Isso aí dá uma maior penetração no sistema nervoso central. Ou o flúor, ou na sua molécula base, adiciona-se o quê? O cianeto, que é o nitrogênio, com a sua tripla ligação na molécula, dando o que? Elevada neurotoxicidade. Bom, tanto os clorofosfatos, né, como o fluorofosfato, o cianofosfato, ele inibe a enzima, né, de forma refratária e são extremamente tóxicos. Então nós vamos lá. Como é que é o mecanismo? Eles podem estar atuando, eles vão atuar inibindo a acetilcolinesterase, aumentando a acetilcolina e tanto pré-ganglionar como pós-ganglionar. Consequentemente, o aumento da acetilcolina faz com que ela se ligue tanto a receptores nicotínicos, tá, pré e pós-ganglionar, e no sistema somático, ou seja, muscular, como também nos receptores muscarínicos. Aí nós vamos depois lá à frente falar que nós temos M1, sistema nervoso central, M2 no coração, M3 nas vísceras e glândulas, certo? Por isso daí chama de síndrome colinérgica, porque promove a ação nos receptores nicotínicos pré e pós-ganglionar da cadeia simpática, né, e colinérgica, no sistema somático relacionado com a musculatura e nas vísceras, né, através dos receptores muscarínicos. Então eles bloqueiam a acetilcolinesterase, uma enzima que degrada quem? A acetilcolina. Então nós temos o neurônio, ele libera acetilcolina e a acetilcolina se liga no seu receptor, ponto, que pode ser nicotínico ou muscarínico. Depois ela é degradada em colina e acetato. Muito bem. O que o organofosforado faz? Inibe as enzimas chamadas acetilcolinesterase, aumentando então a acetilcolina. E ela então se liga no receptor nicotínico, presente na pré e pós-ganglionar e no sistema somático, e também no receptor muscarínico, presente nas vísceras e nas glândulas. Então está lá. Inibir a degradação, aumentou a acetilcolina. Aonde? Pré-ganglionar, certo? Impedir também a degradação da acetilcolina, aumentou a acetilcolina, e aí vai se ligar onde? No receptor muscarínico, e aqui no receptor nicotínico, e no sistema somático, relacionado com o quê? Com a musculatura esquelética. Impede a sua degradação, aumenta a acetilcolina, e aí vai se ligar no receptor nicotínico. Daí é chamada síndrome colinérgica, porque atua nos receptores, né? O aumento da acetilcolina vai promover efeitos pré e pós-ganglionar, vai promover efeitos na musculatura esquelética, contrações, e vai promover efeitos nas vísceras, através dos receptores muscarínicos. Só, novamente, como que é, então, eu tenho a colina e acetilcoenzima, então eu tenho a forma acetilcolina, tá bem? Acetilcolina.
acetilcolina fica armazenada na vesícula sináptica e depois ela é o quê? Ela é liberada e se liga no seu receptor, ponto. Bom, a acetilcolina, depois que ela desenvolve sua ação, ela sofre a ação da enzima o quê? Acetilcolinesterase. Então, ela é degradada em colina e acetato. Bom, a colina é reaproveitada novamente, certo? O que esses fármacos fazem? Os organofosforados. Eles inibem quem? A degradação. Inibem a enzima acetilcolinesterase, aumentando a acetilcolina. E aí os efeitos muscarínicos e nicotínicos, causando o que nós chamamos de síndrome colinérgica. Na outra forma, mesma forma, que eu vou mostrando vários slides para ver se vocês compreendem com uma maior facilidade. Estou aqui mostrando a síntese da acetilcolina. Então você tem a coenzima A e a colina, forma então a acetilcolina, que é armazenada onde? Nas vesículas sinápticas. Depois há o estímulo, a liberação do quê? Da acetilcolina. Acetilcolina, então, posteriormente vai se ligar no receptor nicotínico e vai se ligar o quê? No receptor muscarínico. Os organofosforados promovem o quê? Promovem a inibição da acetilcolinesterase e aí, consequentemente, o aumento da acetilcolina na fenda sináptica. Bom, nós temos duas colinesterases. Nós temos uma colinesterase presente de forma na membrana basal na fenda sináptica, no tecido nervoso, neuromuscular, nas hemácias, nos eritrócitos, e ela sofre um processo de renovação de 90 a 120 dias. Então aí você vê a gravidade dos organofosforados quando inibe-se de forma irreversível essa enzima, que vai demorar em torno de 120 dias para se renovar. Consequentemente, o paciente logo vai a óbito por conta, então, dessa inibição. E depois eu tenho outras colinesterases, que é a butirilcolinesterase, ou também chamada de pseudocolinesterase, com ampla distribuição no organismo, né, no pâncreas, fígado, músculo liso, sistema nervoso central, não tão específica como a primeira, né, que é a acetilcolinesterase. Então nós temos duas enzimas, né, a acetilcolinesterase e a pseudocolinesterase, essas aqui em níveis mais baixos, quando comparado à acetilcolinesterase. Mas o organofosforase inibe elas, tanto a acetilcolinesterase como a butironilcolinesterase. Bom, se nós pegarmos então, entendermos o sítio de ligação de acetilcolinesterase, ou seja, da enzima. Então ele tem um anel de histidina, tem um grupo imidazólico e tem um grupamento de hidroxila, né, ligado na serina. Esse daqui. Muito bem. A acetilcolina se liga no grupo esteárico. Ocorre a transferência, né, da hidroxila da serina e aí forma-se o quê? Forma-se a colina. E posteriormente ela é hidrolisada, formando o quê? Formando o acetato. E novamente a enzima acetilcolinesterase capta outra molécula da acetilcolina e degrada em colina e acetato. Muito bem. Então o grupamento esteárico, então aqui eu tenho acetilcolina. Ocorre então a ligação do grupamento esteárico, ou seja, se liga no grupamento esteárico. Ocorre a transferência, né, da hidroxila para ocorre a transferência do grupamento de hidroxila para a serina, formando então a colina, ok? E depois é hidrolisado e forma-se o quê? O acetato. Só entendendo um pouquinho, a neostigmina não é um organofosforado, mas ele atua de forma irreversível, só para lembrar, né? Os organofosforados, eles atuam, né, de forma irreversível. Vai lá, se liga na enzima, eles vão lá, se ligam na enzima através do seu grupamento fosfato, ó. Liga especificamente onde? Do grupamento da serina, e aí forma um composto o quê? Estável, inativando o quê? Inativando a enzima.
ok? Ou seja, eles chamam que envelhece, ou seja, demora o quê? 120 dias, né, para se renovar. Se demorar esse tempo todo, acaba o quê? Acaba o paciente levando o paciente ao óbito, tá bem? Então daí a gravidade dos organofosforados, porque eles vão lá, se ligam na enzima, através do seu grupamento fosfato e do seu oxigênio, formando um composto estável, e esse composto estável, por sua vez, inativa a enzima. Temos uma forma de regenerar essa enzima, que é um medicamento, né, que nós podemos até chamar de antídoto, chamado pralidoxima, ou também comercialmente conhecido como Contration. Tá bem? O que essa Contration faz? Então, eu tenho lá o organofosforado se ligando no grupamento serina, né? E criando aquele composto estável. A pralidoxina, na verdade, ela faz o quê? Ela faz a transferência, não é isso? Ela transfere a transferência, ou seja, ela capta o organofosforado, retira da enzima, daí chamado o quê? De reativação. E a enzima novamente ela volta a exercer a sua função, tá certo? Então esse é o mecanismo do antídoto. De novo, então, o organofosforado se liga na enzima, vai formando um composto estável e irreversível. A pralidoxina, na verdade, ocorre a transferência desses grupamentos, transfere o grupamento, deixando novamente a acetilcolinesterase reativada para a sua respectiva ação, que é a inibição a degradação da acetilcolinesterase, da acetilcolina. Quais são os efeitos, né? Os efeitos, eles afetam a sinapse do sistema nervoso autônomo, das junções neuromusculares e do sistema nervoso central, causando a tríplice, né, chamada síndrome colinérgica. E uma neurotoxicidade, principalmente no tecido nervoso, nos nervos periféricos, não associada à enzima, que é a ação mesmo do agente tóxico no tecido nervoso, que é a neuropatia periférica. Então está lá, tanto pré-ganglionar, no sistema somático, e visceral, no sistema muscarínico, nos receptores muscarínicos. Bom, a exposição vai depender, pode ser acidental ou tentativa de suicídio. Na exposição, podemos ocorrer também a exposição ocupacional, pela mistura, às vezes pelo carregamento, né, pela aplicação desse inseticida nas plantações, né, pode ocorrer então a exposição e a intoxicação. A exposição de áreas não alvos seriam os pulverizadores, né, aéreos, são os aviões de pulverização, os chamados gafanhotos, que podem acontecer também, a pulverização do praguicida, e naquela determinada população, por ação do vento, ser contaminado, né? E, às vezes, de forma indireta, né, vamos dizer assim, contamina e aí, através dos alimentos, né, acabam com os resíduos, acabam também se intoxicando. Então, os praguicidas vão estar atuando principalmente na área de alimentos, na área ambiental, na área ocupacional e, se o indivíduo ocorrer a óbito, na toxicologia forense. Então, a exposição, ou seja, a via de introdução é importante conhecer, porque depois da via de exposição nós vamos ter o que? A toxicocinética. E aí, a toxicidade e, posteriormente, a hora que ocorre, então, a interferência na enzima e o aumento da acetilcolina, nós vamos ter, então, os sinais e sintomas que nós chamamos de toxicologia clínica. Sabendo que nós temos as vias de introdução via respiratória, oral e dérmica, e que vai depender o que? Da exposição. Pode ser dérmica, causando apenas uma sensibilização, irritação, pode ser inalatória ou oral. Quando nós falamos aguda, seria a administração em uma dose única. Quando falamos subaguda, exposição repetida em menor de um mês. Crônica, de 1 a 3 meses. Subcrônica e crônica, mais que 3 meses de exposição ao veneno, ao inseticida.
Bom, a toxicidade, nós vamos falar que depende do que? Do DL50. O que é DL50? Foi abordado anteriormente. A dose necessária para matar 50% da população. Quanto menor o DL50, mais tóxico é o agente. E aí ele varia no seu DL. Pode ser oral, dérmico, inalatório ou intraocular. Tá bem? Ou dérmica, vamos dizer assim, mas principalmente oral, dérmica e inalatória. Depende também se o agente tóxico é sólido, líquido, também interfere no seu DL. E aí eles são classificados, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, dependendo do seu DL. Então, dá lá, classe 1, são chamados extremamente, vem com tarjado, esse inseticida tarja vermelha, é extremamente tóxico. Quando é classe 2, eles vêm tarjados de amarelo, são altamente tóxicos. Quando vem tarjado de azul, é classe 3, eles são chamados mediamente tóxicos. E quando eles são tarjados de verde, eles são chamados de pouco tóxicos, é classe 4. Então, dependendo do DL, a gente pode se classificar os inseticidas. Por isso que a maioria dessas lojas de agropecuária que trabalham com inseticidas sempre tem um agrônomo que é o responsável pela prescrição desses inseticidas. Então, para sair de lá, precisa ter o que? A prescrição do agrônomo. Então, os inseticidas organofosforados, está lá o DL dele, o DL50, que é o que define a sua toxicidade, e eles variam o DL, tá bem? Nós temos aqui extremamente tóxico, né, e outros moderadamente tóxicos. Bom, o que ele pode causar? Bom, a princípio, a gente vê só a ponta do iceberg, que é a intoxicação. Mas ele pode causar o que? Efeitos reprodutivos, imunológicos, teratogênicos, neurológicos, genológicos e carcinogênicos. No caso dos organofosforados, eles são extremamente o que? Neurotóxicos. E aí nós temos então a toxicocinética, dependendo da via de introdução, que pode ser respiratória oral ou dérmica. Então, para a via dérmica, normalmente acontece o quê? Com os trabalhadores, né? Pulverização sem EPI. Trato gastrointestinal, às vezes em crianças, de forma acidental, ou às vezes suicídio ou até mesmo homicídio. E as intoxicações ocupacionais com trabalhadores na campanha de saúde ou trabalhadores também que possam utilizar os aviões de pulverização ou também até mesmo os gafanhotos. Bom, sempre lembrando que a via respiratória é mais rápida do que a via digestiva do que a via cutânea para aparecimento dos sintomas, certo? Depende também da exposição, é localizada e dependendo da área. Depois, então, que esse agente tóxico conseguiu ser absorvido, está na corrente circulatória, nós falamos que ele agora vai ser distribuído. Então, nós temos na fase da toxicocinética de distribuição. Como os organofosforados são altamente lipossolúveis, ele atravessa as membranas com maior facilidade e, consequentemente, atravessa a barreira hematocefálica e causando os efeitos centrais, tanto no sistema nervoso periférico como no sistema nervoso autônomo e no sistema nervoso central. Então, ele é distribuído e aí atinge o sistema nervoso central com grande facilidade porque são mais lipossolúveis. São altamente lipossolúveis. Toxicocinética dos inseticidas, então, organofosforados. Como eu falei anteriormente, alguns, como os tiofosforados, ou seja, que tem lá o fósforo e o enxofre, eles precisam ser biotransformados, aí ocorre um processo de desulforação, ou seja, retirada do enxofre e adição do oxigênio, que é um processo de biotransformação, e aí o metabólito dele é muito mais tóxico do que o composto original, como acontece com o paration, e ele se transforma em paraxon. Isso aí chama-se desulforação oxidativa, a substituição do enxofre pelo oxigênio, formando seu metabólito, e aí o seu metabólito extremamente tóxico, promovendo o quê? Promovendo a ligação mais forte na enzima.
Essa biotransformação ocorre, a maior parte dele, como eles são lipossolúveis, né, eles são conjugados, né, e eliminados por via renal e parte hepatobiliar. Na toxicodinâmica, mecanismo deles, do organofosforado, o que? Inibir a enzima acetilcolinesterase, aumentando então a acetilcolina. Então tá lá os organofosforados, primeiro momento se ligando através, né, do fósforo e do oxigênio no grupamento serina da enzima, criando o que? O composto estável de forma irreversível na enzima. Tanto como pré-ganglionar, pós-ganglionar na cadeia simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo, como também sistema nervoso somático e como a nível visceral através de receptores muscarínicos. Então, em fibras parasimpáticas, muscarínicas, fibras simpáticas e motoras, receptor nicotínico. E no sistema nervoso central, né, nós vamos ter muscarínicos e nicotínicos, principalmente o M1 muscarínico. Então, causam efeitos no sistema nervoso autônomo, na junção neuromuscular e sistema nervoso central. Então, tá lá, acetilcolina. Aumentou então a acetilcolina e aí, tanto nas glândulas, trato gastrointestinal, coração, como na junção neuromuscular, através dos receptores do quê? Receptores nicotínicos. Então, os receptores colinérgicos nós temos os nicotínicos e os muscarínicos. Muscarínicos nós temos receptores M1, sistema nervoso central, M2, coração, M3 nas glândulas. Então tá lá. Receptor M1, sistema nervoso central e no coração, M2 no coração, voltando, M1, sistema nervoso central no estômago, M2 no coração e M3 nas vísceras, músculo liso das vísceras e nas glândulas. Então, M1, sistema nervoso central, M2, coração, M3 nas vísceras e glândulas, tá certo? E também no receptor nicotínico. Onde está o receptor nicotínico? O receptor mais rápido está localizado onde? Na placa mioneural. Então, se aumenta a acetilcolina, ele vai despolarizar, liberar cálcio, troponina, troponina expõe o sítio de ligação da tropomiosina com actina, e você tem o que? Contração da musculatura esquelética. Então você vai ter um aumento da contração, tá certo? E aí chegamos então na fase clínica, né? Na fase clínica vamos ter o tríplice quadro, né? Onde eu tenho a síndrome muscarínica, pelo aumento tudo isso por conta do que? Do aumento da acetilcolina. Nós vamos ter a síndrome muscarínica, vou ter a síndrome nicotínica e a síndrome neurológica central, tá bem? Então está lá a síndrome muscarínica, por estimulação parasimpática pós-ganglionar, a síndrome nicotínica na junção neuromuscular e a síndrome neurológica central através da estimulação inicial e depois secundária no quadro de depressão. Então, manifestações muscarínicas. Vamos observar no sistema respiratório: broncoconstrição, rinorreia, dispneia, cianose. Trato gastrointestinal: náusea, vômito, diarreia, continência fecal. Nas glândulas, cialorreia, ou seja, aumento da salivação, babando, sudorese, lacrimejamento. Cardiovascular, bradicardia e hipotensão. Nos olhos, vamos ver a presença do que? Miose, né? Manifestações nicotínicas. Nós vamos observar principalmente se é na junção neuromuscular, ou seja, músculo esquelético, vamos observar fasciculações, ou seja, pequenas contrações na musculatura, de forma involuntária. Presença de câimbras, mialgia e a debilidade generalizada, né? E a longo prazo, nos músculos intercostais, no principal no músculo diafragma, vai levar a contração, exaustão do músculo, fraqueza muscular, paralisia flácida, seguida então de paralisia
paralisia respiratória. Manifestação do sistema nervoso central: sonolência, letargia, dispneia, coma, cefaleia, tremor, ataxia, fadiga, confusão mental, labilidade emocional, convulsão, depressão respiratória seguida de parada cardiorrespiratória. Então, um resumo da intoxicação por organofosforados, né? As causas: exposição a inseticidas ou agentes bélicos, os efeitos: a bradicardia intensa, dificuldade respiratória, salivação, náusea, vômito, diarreia, hipotensão, excitação, convulsão, fasciculações de parada respiratória seguido de parada cardíaca. Certo? Então vai depender muito da questão do acidente, do quadro clínico, dos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais vão ter a dosagem da acetilcolinesterase eritrocitária, a dosagem da pseudocolinesterase plasmática. Os exames laboratoriais, além dos exames como a ureia, creatinina, glicose, eletrocardiograma, hemograma, as enzimas hepáticas também são dosadas para verificar o quadro de intoxicação. O tratamento da crise é a manutenção dos sinais vitais, correções, né, dos distúrbios colinérgicos através da atropina e da pralidoxima, e as medidas de descontaminação ocular, dérmica e gastrointestinal. A descontaminação ocular dérmica e a gastrointestinal através da emese, a lavagem gástrica carvão ativo. O tratamento da intoxicação, podemos utilizar o antídoto, né? Qual que é o antídoto? É a pralidoxima, ou conhecida como contration, que vai reativar a enzima e antagonizar a acetilcolina através da atropina. Tá bem? A atropina, ela vai antagonizar, né, a acetilcolina, diminuindo os efeitos centrais e viscerais. E o contration, o antídoto, ele reativa a enzima, consequentemente ele degrada a acetilcolina. Então eu vou competir com o excesso de acetilcolina e também promover a degradação da acetilcolina. Bom dia, meu filho. Tranquilo? Tem que ser administrado as primeiras 24 horas, porque se não administrar as primeiras 24 horas, se torna-se irreversível a enzima do organofosforado, a acetilcolinesterase. Nós temos as outras chamadas oximas, que é obidoxima e a pralidoxima. E aí a sua respectiva dosagem administrada no quadro de intoxicação. Então, tratamento sintomático, respiratório, se tiver quadro de convulsão, diazepam, manutenção dos fluidos, né? E aí depois a intoxicação pode ser um quadro agudo, intermediário ou a neuropatia retardada.